Te agarrartes tes sosmeni diapistios, que tutu queximum, theododorum, o que sergam nemtis carriste. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. Um texto simples, áureo, complexo, ao mesmo tempo, e muito bom, né? De se entender muitas coisas. O que diz aqui no português? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pronto. Tegar harite, porque pela graça. O que é harite? Harite. Substantivo feminino. Esse sosmene, o que é isso? Vem da raiz sotíria, salvação, outros substantivo feminino. Diapistios, pela fé ou por meio da fé. Pisteos, grave bem essa palavra. Pisteos, fé. Fé. Que tutu. Um que tutó. O que é tutó? Pronome demonstrativo neutro. Isto não vem de vós. E o tuto é o quê? É um pronome demonstrativo neutro. E como ele é um pronome demonstrativo neutro, ele não pode se referir apenas à graça, ou apenas à salvação, ou apenas à fé, e sim a todo o conjunto da frase que vem antes, do isto. Qualquer hermeneuta básico entende isso. Até no português. Isto o quê? Tudo que vem antes. Então o que vem antes? No português. A graça, a salvação e a fé. Isto não vem de vós. Você quer dizer que a fé vem de você? Espera um pouquinho. Aí você está contradizendo toda a Bíblia. Toda. Todinha. Sabe por quê? Texto correlato. Gálatas 5. O que diz Gálatas 5? As obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne, inclusive, é o que ele pratica: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Você não vai herdar o reino dos céus. E o que é o fruto do Espírito? Guardou bem a palavra pisteos? Guardou bem? Fé, pisteos, em Efésios 2:8. Mas o fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? O que o Espírito produz no salvo. No salvo. É amor, agape do grego, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Sabe qual que é a palavra fidelidade aqui no grego? Pistis. Sabe o que é pistis? Fé. Derivaçãozinha? Pisteos. Também fé. Pistis, pisteos. Então é o Espírito que produz fé no salvo. A fé não vem de você. O fruto do Espírito, então, aqui, ó, é a fé. Está traduzido aqui como fidelidade. Por quê? Porque fé também é fidelidade. Fé é uma palavra grega. Pistis, pisteos, que também vem de pisteuo. E ela significa depositar toda a confiança em ou em algo. Isso é fé. Então, quando você deposita toda a sua confiança em alguém ou em algo, você está o quê? Exercendo a sua fé, que também é fidelidade, que é do grego pistis. Compreendeu? Agora a pergunta é, isso vem de você? Você livremente escolhe crer? Não. O fruto do Espírito é tudo isso aqui que está aqui, ó, é o Espírito que produz no salvo. Somente o salvo, convertido e regenerado é capaz de ter isso aqui. O ímpio não tem agape, amor. O ímpio não tem a verdadeira alegria porque é no Messias. O ímpio não tem paz, ele vive em inimizade, tanto contra os ímpios quanto com o Criador. Não tem longanimidade, ou seja, o ímpio não tem a paciência. Benignidade, não, o ímpio não é bom. Não tem bondade, não tem fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Isso aqui é coisa somente de salvo regenerado. Compreendeu por que a fé é um fruto do Espírito? Ou seja, fruto é o que? É o que o Espírito produz no salvo. Fidelidade, ou seja, do original pistis. Pistis, fé. É o Espírito que produz no salvo. Portanto, não vem de você. Além disso, temos outro texto. Está em Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é de quem? De todos? Todos podem crer? A fé que é dos eleitos. A fé que é dos eleitos. Pequena derivação assim. Pistin, eklekton. A fé que é dos eleitos de Deus. Ah, então a fé é de todo mundo?
Não. Todo mundo pode crer? Não. A fé é dos eleitos. Originalzinho aqui. Pistin eklekton. A fé que é dos eleitos de Deus. O que é eleitos? O que é eklekton? Escolhidos. Escolhidos por quem? Pelo Pai. Pelo Criador, está aqui. São eleitos de Deus, ou seja, escolhidos de Deus. O Pai escolheu. E esses que ele escolheu, ele faz brotar a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Sim. Romanos 10, 14 a 17, o contexto, né? Sim, exatamente. Agora, por que você prega para uma multidão de pessoas e só meia dúzia crê? Por que os outros não creem? Porque não quer? Não, porque não são eleitos. Porque a eleição vem antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Ora, se a eleição vem antes da fundação do mundo, é óbvio que os eleitos já estão escolhidos antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, para sermos e não por serem. Então você não é eleito por você escolher crer. Você é eleito para ser santo e irrepreensível. Olha o que claramente o texto diz. E nos predestinou para ele. A palavra predestinou, do original proorisso, vem de destinar antes. Antes de você vir à terra, você já estava destinado, meu irmão. Destino. Predestino. Quando você vai fazer um voo, você vai pegar um voo, uma passagem, é perguntado, qual é o seu destino? É para onde você vai. Aqui já está destinado antes. E segundo o que a tua vontade, o teu escolher crer? Não, predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio do Messias, segundo o beneplácito de sua vontade, não nossa. É a vontade do Pai que faz alguém ser eleito e salvo, e não você. O evangelho é pregado a todos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E agora? E agora? Simples, cara. Muitos são chamados, pregação geral, só os escolhidos vão crer. Cumprindo assim o que está em Atos 13, 48, a glória da salvação é do Pai, porque eu sou o Senhor, esse é meu nome, é minha glória. Não dividirei com outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. O Criador não divide a glória dele com o ser humano na salvação. A glória da salvação é totalmente do Criador, amigo. Ele que resolveu amar, ele que resolveu escolher, ele que resolveu justificar, glorificar e salvar. Não foi você. Simples assim. A glória dele não é dividida com ninguém. Porque eu sou Yahuwah, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória não dividirei com outro e nem o meu louvor às imagens de escultura. Atos 13, 48. E o que acontece aqui, ó? Depois que ouviram a pregação, ó, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, sim, pela fé, e creram. Por que creram? Creram todos os que haviam sido, olha o passado aqui, já haviam sido, por isso creram. Haviam sido destinados para a vida eterna, corroborando com todos os textos que eu já mencionei aqui, Efésios 1, 4 e 5, Tito 1, a fé que é dos eleitos e outros textos. Isso é graça. O contrário disso, você querer defender livre-arbítrio e dizer que você que escolhe crer, isso é humanismo secular. Isso é religião dos méritos. Tem nada a ver com graça. Do contrário, a graça já não é graça. Se você diz que é por obras, pelo que você faz, a graça já não é graça. Você anula a graça. Graça, favor imerecido. Rares. Volta para Efésios 2. Por que é graça? Por que a fé é um dom? Porque você está morto e nele tem pecado. Simples assim. O seu estado atual como ser humano é esse aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Está falando aqui da igreja, óbvio. É predestinação, ponto final. Ele escolhe uns e não escolhe outros. Se ele escolhe todos, então todos têm que ser salvos. Se ele dá chance para todos, então pera um pouquinho. Porque o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Será que... A pergunta é, o anticristo pode se salvar? Não. Por quê? Porque ele não quer? Profecia. O filho da perdição. Está lá em 2 Tessalonicenses 2. E vai à perdição.
simples. Já está predestinado, amigo. A condição humana é essa aqui, ó. Você está morto em delito, em pecado. Antes da conversão, antes da regeneração. Aqui está você, ó. Antes da sua conversão, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Você obedecia o mundo, você obedecia Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você vivia em desobediência, em anomia, sem lei, como se não tivesse lei para obedecer. Entre os quais também todos nós, do grego pantos, nós andamos outrora, passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é todo mundo antes da conversão. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso é depravação total. Você, amigo, é incapaz de se aproximar do Messias para ser salvo. Por isso que em João 6,44, simplesmente ele fala isso aqui de uma forma extremamente clara. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último. Que negócio é esse de livre-arbítrio? Que negócio é esse que você pode crer do nada? Ninguém pode. Todo mundo que nega a predestinação está negando as palavras do Messias. Ninguém pode vir a mim. Messias tá... E aqui é uma incapacidade espiritual. Não está falando de vinda física. Um monte de gente aqui nesse capítulo 6 de João estava em volta do Messias nesse momento. Ele estava exortando um monte de gente lá. Quando ele fala ninguém pode vir a mim, é incapacidade espiritual. Você está morto em delito, em pecado. Por quê? Romanos 3, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque o Criador. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso ele tem que regenerar primeiro para depois você crer. Você crê porque você foi vivificado. Efésios 2, por isso que nós lemos antes aqui Efésios 2, essa parte, e vamos continuar. Mas, você está morto nele de pecado, Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o que é misericórdia? Poupar você do sofrimento, não te condenar. É por causa do teu livre-arbítrio? É por causa da tua vontade de crer? Não. É porque Deus, sendo rico em misericórdia, olha a causa aqui, ó. A razão de você ser vivificado, porque ele usa de misericórdia para com você, em primeiro lugar. Segundo, por causa do seu grande amor com que nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro vem a ação dele, monergista. Depois você só responde porque ele primeiro te vivifica. Por isso que o texto diz, e estando nós mortos em nossos delitos. O que é isso? Não é morto físico. É espiritual. Um morto espiritual não pode crer. Um morto não pode se arrepender. Um morto não pode nada. Um morto espiritual não pode absolutamente nada. Ele não consegue ver, não consegue crer, não consegue escutar o evangelho. Ele é um ímpio até então, antes da conversão. Por isso que o texto está falando, olha como é que está a conjugação do verbo, que estando é continuamente, contínuo, estando nós mortos em nossos delitos, pecados, ele nos deu vida juntamente com o Messias. Por isso que, pela graça, sois salvos. Isso é graça. Favor imerecido, rares. Por isso é um favor imerecido. Ele te perdoa e te salva sem você merecer. Ele não te perdoa e te salva porque você creu. Você crê porque ele te vivifica primeiro e então você é perdoado e salvo. Regenerado. Ele te vivifica, você crê. Aí que você é transportado para o reino do Filho do seu amor. A regeneração precede a fé. Tem que entender isso. Você não crê primeiro para depois ser regenerado. Você é regenerado e imediatamente você crê. Você não crê primeiro porque você está morto em delito e pecado. Então é impossível você ser regenerado. Agora calma. Tem mais.
E juntamente com ele nos resgatou e nos fez assentar nos lugares celestiais no Messias, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, olha a redundância aqui, em bondade para conosco. Bondade, meu, é uma bondade que o Pai faz em salvar. Se ele te salva porque você creu, porque você escolheu crer por livre e espontânea vontade, não é bondade, é mérito. Compreendeu? E evangelho não é meritocracia, evangelho é graça. As pessoas não entenderam o que é graça ainda. E mais, olha só como a falácia do livre-arbítrio cai por terra aqui, ó. João 3. João 3. Nicodemos e o Messias. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com o Messias e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto o Messias respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você compreende isso? Ora, se você não pode ver o reino, ou seja, o que é ver o reino? É você entrar para o reino, é você ser regenerado, é você ser um convertido. Quando você se converte, quando você é convertido pelo Espírito, ele te convence do pecado, justiça e juízo, você nasce de novo uma nova criatura, você passa a ver o reino do Pai. Simples assim. Então, se ninguém pode ver o reino sem nascer de novo primeiro, como que você tem que crer primeiro para depois ser salvo? Você é regenerado primeiro e então você crê imediatamente. Aí você é salvo. Logo, não tem essa balela de que ele dá chance para todos, não existe isso. Do contrário, o anticristo poderia ser salvo, ele não é. Do contrário, o falso profeta poderia ser salvo, ele não vai. Do contrário, Judas poderia ser salvo, não foi. O próprio Messias falou: um de vós é o filho do diabo. Todos, amigo, não é todos sem exceção. Do contrário, todos vão ser marcados com a marca da besta. Está lá em Apocalipse 13. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam marcados com uma certa marca na mão. Todos. A pergunta é: você vai ser marcado com a marca da besta? Então todos não é todos. Quando fala lá em Timóteo: Deus quer que todos sejam salvos, deseja que todos sejam salvos. Contexto. Está falando de classe de pessoas, reis e governantes. Ou seja, pessoas eleitas dessas classes. Do contrário, se ele quer salvar todos, mas não salva todos, a sua vontade não está sendo cumprida. Ele seria um Deus frustrado. Entendam isso. Não é possível. Que deusinho é esse que vocês creem? Um deusinho que salva você e se você pecar amanhã, você vai para o lago de fogo e você perde a salvação. Que está implorando sempre para você ali. Sério? Meu... Então, o Messias falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então você primeiro tem que ser regenerado para poder ser salvo. Como é que faz isso? Misericórdia e graça do Criador. Mas tudo parte da onde, amigo? Amor do Pai, soberania do Pai e predestinação. É daí que parte tudo isso. Isso está em Romanos 8, 29 e 30. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que você pode agradar a Deus se você está na carne? Impossível. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, enquanto você é ímpio, você não tem como crer.